Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 6. Uma cura milagrosa. Na manhã seguinte, fui despertado por uma enfermeira jovem e bonita. Ela estava chamando: Nick, Nick, Nick. Olhei para Nick e ele não se movia. Parecia morto, como alguém no necrotério. Eu disse: Senhor, que fizeste? Senhor, tu estiveste aqui ontem à noite. Tu disseste que ias curá-lo. Agora tu o levas para o céu. Por que fizeste isso? A enfermeira continuava chamando: Nick, Nick, você está bem? Então ela fez algo que espantaria nós ambos. Aproximou-se de Nick, agarrou pelos braços e sacudiu. Ela gritou: Nick, você está bem? Aquele homem pequenino pulou da cama, bateu os pés no chão, ambas as mãos erguidas para orar, gritando: Graças sejam dadas a Deus, eu estou ótimo. Ele dançava pelo quarto, gritando e falando em línguas. Nós tivemos um reavivamento ali mesmo, e foi o de Nick. A enfermeira saiu do quarto correndo e gritando pelo corredor: Ele está vivo! Ele está vivo! Ela achou o médico e agarrou, levando para o quarto. Eu sabia que ele deveria ter sido agarrado porque, como eu podia vê-los em frente à porta, ela tinha dobrado seu braço nas costas e estava tão excitada que não sabia o que estava fazendo. Olhe, olhe, gritou. Ele está vivo. Nick corria ao redor do quarto, suas mãos erguidas, falando numa língua celestial. O médico olhava assombrado. Ele foi o único que pronunciou a sentença de morte de Nick na noite anterior. Ficou parado uns minutos, não acreditando no que estava vendo, à medida que Nick continuava pulando pelo quarto e fazendo aquele barulho estranho. Você, volte já para aquela cama, ordenou o médico quando recuperou a voz. Nick gritou: Graças sejam dadas a Deus, eu estou ótimo. Ei, você, o médico gritou, tentando fazer-se ouvido acima do barulho feito por Nick, saltando e pulando pelo quarto e louvando a Deus. Ei, você, volte para aquela cama. Oh, não, não, eu estou ótimo. Jesus me curou na noite passada. Frank está doente. Tome conta dele. Eu quero ir para casa. Eu chorava e gritava enquanto Nick permanecia pulando e saltando pelo quarto e falando línguas estranhas. Faça o favor de voltar para a cama, pediu o médico. Eu volto para a cama sob uma condição, Nick respondeu. Fico fazendo companhia para Frank. O médico consentiu. Nick voltou para a cama e começou a pular para cima e para baixo. O médico aproximou-se dele cautelosamente, como alguém que se aproxima de uma cascavel. Eu não censurei. O médico disse: Por favor, eu quero examinar seu coração. Como você pode escutar o coração de um homem que está pulando e gritando e louvando a Deus? O médico queria ter a prova de que Nick estava ainda vivo, ou era a rigidez cadavérica que começava a manifestar-se. O médico disse: Por favor, deixe-me examinar algo. Nick ficou silencioso. Sentou-se quietamente quando o médico se aproximou e começou a tirar a faixa da cabeça de Nick. Ele puxou-as devagar até que todas fossem removidas. E à medida que as faixas eram tiradas, os olhos do médico tornavam-se cada vez maiores. Primeiro por descrença, depois por espanto. Afastou-se um pouco de Nick e olhou demoradamente a cabeça dele. É um milagre, exclamou. Um milagre. Ele estava para morrer ontem e agora nenhuma cicatriz, nenhum ponto será preciso. Todos os ferimentos estão limpos e curados. Um milagre.
Houve silêncio completo por 1 minuto quase, depois o médico sacudiu a cabeça. Não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, gritou Nick. Jesus curou-me ontem à noite. Foi isso que aconteceu. Então da sua garganta veio aquele grito de louvor. Aleluia! Sacudiu a mim, sacudiu o quarto, atraiu a atenção de todos do nosso andar. Queriam saber o que estava acontecendo no nosso quarto. Glória seja dada a Deus. Que testemunho a cura de Nick se tornou. Seu médico queria conservá-lo no hospital por alguns dias, mas a fim de certificar-se da sua cura, se seria na verdade permanente. Nick concordou, somente se fosse para me fazer companhia. Isso foi um erro. Nosso café da manhã foi trazido. Nick não achou que eu fosse digno de dar graças pela refeição. Ele começou a orar. Orou por mim para que eu fosse alimentado espiritualmente. Não orou pelo meu corpo quebrado. Depois falou línguas estranhas e os ovos ficaram frios. Ele com nada se importava. Não tomei o meu café da manhã. Ele estava cantarolando e cantando e falando línguas estranhas e mastigando o alimento, tudo ao mesmo tempo. E a maneira como olhava para a minha bandeja fez-me pensar que pediria minha parte também. Eu não podia comer sozinho, pois minha mão direita estava enfaixada, e como o alimento ficou frio, esperando que Nick terminasse de orar e louvar a Deus, a enfermeira, que deveria me alimentar, saiu para atender outros deveres. O médico voltou e disse: Foglio, nós tiramos diversas radiografias de você. Eu não sabia disso. Eu não gostaria de dizer isto, continuou. Você tem um ferimento grave no cérebro. Você quase perdeu o braço direito. Praticamente todos os discos da sua espinha estão feridos. Toda vez que o médico explicava um ferimento, Nick dizia: Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. O médico disse: A única coisa que ajudará seu braço será uma operação maior. Vamos pôr uma ligadura entre o osso inferior e o osso do ombro. Nick gritou: Obrigado, Jesus. O médico saiu e o velho Nick pegou a Bíblia. Ele começou a tratar-me como se eu fosse o pior dos pecadores que ele tinha encontrado. Segurando a Bíblia, ele disse: Vou ler um pouco das Escrituras Sagradas. Leu 5 capítulos e continuaria lendo se o enfermeiro não tivesse chegado para me levar à sala de raio-x para mais algumas radiografias. Quando voltei, lá estava Nick, escorado na cama com a sua Bíblia. Ele disse: Terminamos verso 35 do capítulo 38. E assim foi noite e dia. Eu ouvi mais escritura durante os poucos dias seguintes do que durante qualquer tempo em minha vida. Deus me havia posto onde Ele queria, de costas, na minha cama, de onde não podia sair. Eu tive que ouvir, porque assim diz a palavra de Deus, gostasse ou não gostasse. Apesar da leitura da Bíblia que Nick fazia e do seu louvor a Deus, as coisas tornaram-se piores para mim. Eu sofria dores cruciantes na cabeça e em todo o corpo. Também sofria uma dor que, comprimido, nenhum podia curar, nenhuma injeção acalmava. Era em minha alma. Eu não podia alcançar Deus. Não tinha mais aquela paz confortante dada pela presença do Senhor. Não mais experimentava aquelas alegrias do poder do Espírito Santo. Eles me enrolavam em cobertores e dia após dia me levavam para a sala de raio-x. Eu não era capaz de me alimentar sozinho, sentar ou voltar a cabeça. Que desânimo, deitado naquela cama de hospital, pensando que alguns dias antes era um homem forte fisicamente, um homem que gostava de trabalhar, que apreciava os esportes e gostava de sentir os músculos trabalhando. Agora era um inválido desamparado, sem saber se viveria o dia seguinte. Eu chamei a Deus implorando: Meu Deus, devolve-me tudo aquilo. Ele nem sequer me ouviu. No 5º dia, o médico chegou no quarto, aproximou-se de minha cama e disse: Tenho boas notícias para você.
Suas costas não estão quebradas. Você tem um abalo cerebral e um ferimento no pescoço. Sua espinha está machucada, como já lhe disse. E como você sabe, seu braço direito está seriamente ferido. Ele não disse nada sobre a cirurgia no braço, como havia dito no dia seguinte após o acidente. No dia seguinte, o enfermeiro entrou no quarto e disse: Sr. Foglio, sua família está esperando vê-lo embaixo no vestíbulo. Nunca esquecerei esse dia. Eu estava com a barba crescida, não podia me barbear e ninguém me havia feito a barba. Puseram-me numa cadeira de rodas e eu me senti como um homem que tinha ressuscitado da morte, que tinha acabado de sair da sepultura, que tinha recebido outra oportunidade para ver o que havia negligenciado. Eles empurraram a cadeira de rodas até o vestíbulo e me pareceu que minha família estava a milhares de quilômetros distante. A cadeira de rodas não estava indo bastante rápido. Vi meu filho, minha filha e minha esposa, e à medida que me aproximava, então compreendi que nunca os havia visto parecerem tão lindos. Julia e minha filha, Marilyn Joyce, estavam surpreendentemente lindas. Eu estava envergonhado de encará-las. Nunca pensei que um dia eu teria vergonha de encarar minha família, mas agora eu tinha. Quando levantei os olhos, elas ainda pareciam tão lindas a pouca distância. Elas não tinham mudado, foram sempre assim lindas. Apenas eu é que não havia notado. Eu podia quase ouvir Deus falando: aqui está uma outra oportunidade para você, Frank Foglio. Você se levantou da sepultura. Aqui está uma oportunidade para observar o que tem negligenciado. Não somente negligencia a igreja, escola dominical, uma vida de oração, a sua família e o seu Deus, mas você tem negligenciado a minha palavra. Meu filhinho, Frank Anthony Jr., subiu na cadeira de rodas e pôs seus bracinhos ao meu redor e me abraçou. Amo você, paizinho. Então, imediatamente, eu não me importei com quem pudesse me ouvir. Envolvi meu braço esquerdo ao redor dele, quase de uma maneira protetora, e falei com Deus do profundo da minha alma. Senhor, ele poderia estar morto. Senhor, eu poderia estar olhando para o seu esquife. Deus, tu me poupaste esta dor. E, meu Deus, tu me deste de volta. Deus, ele é teu. Tu poupaste sua vida. Eu o dou de volta a ti. Ele é tua propriedade, Senhor, ele é teu. Se alguma vez na vida tive a intenção de dizer algo, isso foi o que sinceramente eu disse. E pela primeira vez, Deus me ouviu. Eu sabia que ele me ouviria. Eu não poderia voltar atrás. Não era uma brincadeira com meu Deus. Nos poucos dias seguintes, depois da visita da minha família, houve uma série de exames e consultas, porque eu me recusava a submeter-me à cirurgia. Decidiram que não havia nada mais que fosse possível fazer por mim no hospital. Eles queriam ligar a minha espinha. Eu nunca seria capaz de me curvar para amarrar os sapatos ou qualquer outra coisa. Se isso fosse feito, eu seria como um robô, andando nos calcanhares. Eu nunca mais poderia virar a cabeça em toda a minha vida. Os médicos disseram que o meu braço direito poderia ser melhorado, mas nunca eu teria um uso completo dele. Somente Deus poderia curar meu cérebro ferido. Eles diziam: você deve ficar engessado desde o pescoço até os joelhos por 9 meses. Eu disse: não ficarei. Então, seja como quiser, foi a decisão final. Depois da minha alta no hospital, eu me tornei religioso. Não diria super religioso, mas estava procurando a cura para o meu corpo. Todo evangelista que vinha para a cidade encontrava-me na fila de oração, procurando Deus para tocar meu corpo quebrado. Pessoas na minha frente e atrás de mim eram curadas, mas eu não. Porém,
Deus não se esqueceu do que prometi a ele referente ao meu filho. Semanas depois daquela promessa, eu estava sentado na igreja com minha família. O culto havia terminado e os membros da congregação estavam saindo. Nós não tínhamos nos retirado do nosso banco. Meu filho olhou para a frente, apontou e gritou: "Eu vi Jesus! Eu vi Jesus!" O poder do Espírito Santo desceu sobre aquela congregação. Todos na igreja, na porta, fora e dentro foram repentinamente dominados pelo Espírito Santo. Os não salvos foram salvos, os desviados voltaram, depois que experimentaram uma poderosa mudança de Deus. Meu filho foi cheio do Espírito Santo. Ele começou a falar línguas estranhas. Ele permaneceu sob o poder de Deus por algumas horas. Ele era propriedade de Deus e Deus estava fazendo um trabalho extraordinário na sua vida. Eu continuava na minha busca para a cura nas orações. Eu tinha tanto óleo da unção na minha fronte, ao ponto de sentir que ele escorreria até os meus pés. Cada pregador que orava pelos doentes orava por mim, mas nada acontecia. Um deles agarrou meu braço doente e disse: "Tire-o da tipóia." Ele tirou da tipóia e torceu, puxou e gritou: "Em nome de Jesus." Sim, em nome de Jesus estarei de volta ao hospital. Foi como se ele tivesse rasgado todos os ligamentos, que então ficaram soltos. Ainda não era a minha vez. Apesar de alguém ungir-me ou ter orado por mim, não era da vontade de Deus que eu ficasse curado, porque havia ainda muita coisa para ser consertada em minha vida, muito para ser posto em ordem e ser realizado, e somente Deus poderia atuar em mim. Um dia eu soube de um notável evangelista em Bakersfield. Ele estava dirigindo uma grande reunião em uma tenda. Pensei seriamente que eu fosse à reunião e ficasse na fila de oração, eu seria curado. A tarefa imediata mais importante era ir a Bakersfield. Não era um caso simples para um homem nas minhas condições, tanto física como financeiramente. Eu me mantinha em contato com Clem e Nick. Depois que Nick deixou o hospital, ele jejuou durante 40 dias em favor de seu filho, orando para que ele se tornasse pentecostal. Clem casou-se com uma moça irlandesa, católica romana, Mary Joy, a quem ele havia encontrado na Inglaterra durante a guerra. Ele frequentava a igreja católica com ela. Numa noite de quarta-feira, logo após que Nick terminou o jejum, Clem chamou-o e disse-lhe que desejaria ir à igreja com ele. O pastor da Assembleia de Deus pregou a mensagem de salvação e Clem recebeu Jesus Cristo em seu coração. Ele foi batizado com água, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo. Na manhã do domingo seguinte, Mary Joy pediu a Clem que se aprontasse para ir confessar com ela e as duas crianças. Ele respondeu que não necessitava confessar seus pecados a nenhum homem. Confessei-os ao Senhor no batismo de água na igreja da Assembleia de Deus. Mary Joy enfureceu-se, agarrou tão fortemente a camisa de Clem que se rasgou nas costas. Ele sorriu para ela e disse: "Deus seja louvado, Deus seja louvado." Apesar dos violentos protestos de Mary Joy, Clem continuou frequentando a igreja da Assembleia de Deus e finalmente houve uma agradável mudança de fatos, os quais voltarei a relatar mais adiante neste livro. O negócio do processamento de carne estava cambaleante. Clem e Nick não sabiam como dirigi-lo. Eles haviam dependido inteiramente de mim. E quando alguém se apoia na força humana, encontra-se em dificuldades. O negócio ia tão mal que eles não tinham mais meios para me pagarem um salário. Eu não tinha recursos. Mamãe emprestou-me $2 para eu ir a Bakersfield. Julia me acompanhou até Bakersfield, onde encontramos a tenda de Oral Roberts. Entrei e, mesmo em dores, a passos lentos, ignorei todos os porteiros ou introdutores que ficavam ao lado da entrada.
Realmente nada havia acontecido no meu coração. Eu estava quebrado fisicamente, mas ainda presumido. Eu era um animalzinho esperto com muitas características e hábitos que tinham que ser postos sob o sangue do Senhor. Orgulho e uma atitude sabe-tudo eram duas das minhas faltas. Deus precisava tratar com este italiano à sua própria maneira. Por isso é que ele estava demorando. Eu sabia que alguns ajustes tinham que ser feitos na minha vida e ele tinha seu próprio plano. Aproximei-me do introdutor e disse: Senhor, eu não estava muito amável ou cortês. Senhor, eu tenho que estar na fila de oração esta noite. Sim, você e mais 600. Deus sabe como responder a um presumido esperto. Senhor, o Senhor não sabe. Eu tenho que estar na fila de oração esta noite. Que disparate, respondeu ele. Por que não vai para um hotel e fica uns dias? Nós estamos ainda aqui. Eu disse para mim mesmo: como é que Oral Roberts contrata esse tipo de introdutor? Este rapaz não está certo. No meu coração, eu sabia que o introdutor tinha razão. Era experimentado em tratar com petulantes. Eu nem peguei uma ficha para a fila de oração. Eu achava que o mundo todo estava contra mim quando voltei e me sentei na ponta de uma fileira de assentos. Logo depois começaram a recolher as ofertas. As cestas de ofertas eram grandes, pareciam baldes. Pus a mão no bolso esquerdo do paletó. Não é curioso quando chega a hora da oferta? Nós sabemos onde pusemos cada nota de $1 e de $5 e, usualmente, antes do culto, separamos as de 1 das de 5 para termos certeza de que estamos segurando a de $1 para colocar na salva. Às vezes, por engano, colocamos de $5 e então vem o pânico. Mas eu tinha somente 2 notas de $1. Não seria possível engano. Separei-as. O balde estava cheio na minha frente e eu deixei cair uma nota de $1. Ouvi aquela voz que me havia dito: não faça isso, quando me preparava para pegar meu filho e levá-lo comigo na caminhoneta para São Bernardino, naquela tarde funesta. Ela me disse: você, dê os $2. Eu estava sentado na última cadeira de uma fila de assentos e o introdutor ali estava, parado, segurando o balde, paralisado, mas com um sorriso na face. Eu disse comigo: mas Deus, o introdutor deveria ter ouvido a voz de Deus, porque ele não se moveu. Ficou imóvel, esperando que eu tirasse do bolso outra nota de $1. Fiz um rodeio para pôr a mão no bolso. Eu não queria que ele pensasse que eu iria dar mais. Achei que ele se afastaria se eu demorasse mais um pouquinho de tempo. Por engano, ele ali permanecia em pé, parado, com um grande sorriso, até que então tirei do bolso a outra nota de $1, o último $1 que eu tinha, e coloquei-o no balde. Senhor, agora tu tens tudo o que eu possuía, eu disse. Deus não gosta que as pessoas sejam larápias. Eu era um larápio. Eu não acreditava em dízimos. Pensava que se eu desse $10 por mês, isso era o bastante. Pouco sabia eu que não estava roubando a Deus. Eu estava roubando a mim. Mas hoje era diferente. Desta vez o Senhor tinha tudo. Tu conseguiste, Senhor, disse eu para mim mesmo. Não tinha eu ainda acabado de pronunciar aquelas palavras e Oral Roberts veio à plataforma e começou a contar-nos sobre seu pacto de bênçãos. Ele apresentou uma proposta agradável. Ele disse: se qualquer um de vocês puder fazer um compromisso de $100, eu porei seu nome no livro de orações e no fim do ano você os receberá de volta e muito mais. Se não os receber, escreva-me e eu os devolverei. Eu pensei: pois sim, isso significa todos menos eu. Eu não tenho $100, nunca verei uma nota de $100. Assim como vou prometer todo esse dinheiro? Oral Roberts pareceu ler meus pensamentos porque ele disse:
Antes de vocês prometerem, vamos orar. Por que eu deveria orar? Pensei. Eu estou tão endividado agora, eu nunca sairei dessa situação. Além disso, nunca terei $100. Por que perder o meu tempo e o de Deus? Acho que todos aqueles naquela tenda oraram, menos eu. Fiquei em pé direito, enquanto todos os outros oravam. Eu deveria ter pelo menos a delicadeza de curvar a cabeça durante a oração. Mas não fiz, e enquanto permanecia em pé, a voz que levou os meus $2 veio outra vez. Você, prometa $100. Agora, por favor, somente 1 minuto. Pare lá, companheiro, pare. Seguindo esse monólogo baixinho, eu pensei, por que estou ficando tão excitado? Ele está falando com um companheiro atrás de mim, e eu peguei a voz quando ela passava. Voltei-me, e o rapaz atrás de mim estava tendo um avivamento. Ambas as mãos erguidas, estava falando outras línguas. Pensei que talvez fosse o homem da minha frente. Não era. Ele também estava gozando momentos de júbilo, louvando o Senhor. Eu sei que a Bíblia diz, minhas ovelhas conhecem minha voz. Eu não estava me arriscando. Deus sabia que estava tratando com um tolo, porque Ele me pôs outro pensamento em minha mente. Se Deus falou comigo, Ele também falou com Júlia, que está distante somente 11 cadeiras. Voltei-me completamente. Eu ainda não podia virar a cabeça, e Júlia olhou-me o suficiente para me dar um sorriso de $100 e acenou com a cabeça. Isso foi o bastante. Levantei a mão. O evangelista me perdeu. Não ouvi sequer uma palavra de sua mensagem, nem uma simples palavra. Adivinhe quem entrou na tenda? O simpatizante, o velho Satanás com as suas maneiras astutas, chegou-se a mim. Eu não sabia que ele frequentava avivamentos. Ele ficou ombro a ombro comigo e disse, não é terrível? Eu respondi, sim é. Comecei a escutá-lo e o que dizia tinha sentido. Ele me perguntou, não é simplesmente terrível quando você está deprimido e não tem nada e Deus tirando até a sua pele? Eu concordei. Satanás continuou, olhe, você veio ontem à noite para ser curado. Certamente, mas não ficou curado. Você até nem podia ficar na fila de oração. Em vez disso, de ficar curado, você está com um déficit de $102. Você se sente pior. Você está totalmente ferido, não é mesmo? Eu tive que admitir tudo isto. Nós quase nos abraçamos. 2 camaradas. O tentador estava tentando. Repentinamente reconheci quem era este simpatizante. Um patife, ladrão e mentiroso. Não falo mais com ele desde essa ocasião. Andei de carro aqueles quilômetros atrás do deserto, de volta à minha casa, com dores insuportáveis, consumindo todo o meu corpo. Eu tinha de dirigir com um braço e com uma só mão. Eu não podia usar a outra. Tive que parar diversas vezes para relaxar e tomar novas forças e coragem para prosseguir. 1 ano já havia passado depois do acidente. Entrei em casa cambaleando à 1h30 da manhã. Pela primeira vez na vida eu tinha desistido. Eu nunca pensei algum dia que viesse a me encontrar em tal situação. Por que ser um desistente? Nunca fui desistente, mas eu sabia agora que havia chegado ao fim. Senhor, estou acabado, disse. Não posso continuar. Deus, onde estás? Meu Deus, onde estás? Deus deveria estar milhões de quilômetros distantes por tudo que eu podia perceber. Sabia que minhas orações não o alcançavam, mas eu continuava implorando. Meu Deus, eu preciso do teu toque. Preciso de uma bênção para a minha alma. Sei que não posso chegar a ti, eu sei. Mas, Deus, a quem devo pedir para chegar a ti por mim? Deus falou. Ele disse, Demos Shakarian. Ele orará por você. Eu não conhecia Demos Shakarian. Chamei a telefonista e dei-lhe o nome. Ela já sabia deste maravilhoso homem, ungido pelo Espírito Santo,
fundador do Full Gospel Business Men's Fellowship Internacional. Ela fez a ligação. Quando Deus age, Ele sempre prepara a cena primeiro. Ao soar a campainha, Deus já havia colocado Demos sentado ao lado do telefone. Quando ele respondeu, eu disse: Irmão Demos Shakarian, aqui é Frank Foglio. Senhor, eu preciso de ajuda. Quanto precisa? Senhor, $1 milhão não me ajudariam. Eu necessito de um toque de Deus. Preciso de uma bênção para a minha vida. Preciso sentir a bênção de Deus. Mantenha-se firme. Orarei por você. Ele fez a oração mais simples que jamais ouvi. Ele disse: Ó Deus, quando ouvi aquelas palavras pronunciadas, senti as portas dos céus abertas sobre mim. Ele continuou: Frank é teu filho. Deus, ele te ama. Deus abençoa-o completamente. Abençoa-o agora, desde o alto da cabeça até a ponta dos dedos. O poder de Deus veio sobre mim como uma onda de maré. Foi semelhante àquela minha experiência quando eu tinha 12 anos, quando o poder do Espírito Santo veio sobre mim plenamente. A bênção desceu como chuva fininha. Não sei nada sobre a primeira ou a última chuva ou sobre a chuva de amanhã. Eu somente sei que eu a recebi totalmente. Ondas após onda de chuva fina caiu sobre o meu corpo, desde o alto da cabeça até os pés. Comecei a falar outras línguas, glorificando o nome do Senhor, louvando a Deus. O poder de Deus ribombava por todo o meu corpo e eu cambaleava pela casa, louvando ao Senhor.